Olá Olá pessoal, esse é o esse é Pod o Pod Online, que Online, bom que ter bom ter vocês aqui vocês com a aqui com a gente. gente. Hoje a gente Hoje a traz gente traz mais um mais um convidado, é o convidado, é nosso o nosso sexto sexto episódio do episódio Pod do Pod Online. Online. Você já Você já sabe que essa sabe é a que essa é a primeira primeira temporada, temporada, conta aí conta com aí com 10 10 episódios. episódios. E o nosso E o nosso convidado de hoje, convidado eu de tenho hoje, a eu tenho a honra de honra de trazer aqui trazer o aqui o doutor Dr. Thiago Thiago Vilela Vilela Castro. Castro. É É médico médico urologista com urologista com atuação em atuação em Brasília, Brasília, especialista em especialista em cirurgia cirurgia mínima mínima invasiva, invasiva, urologia urologia oncológica e oncológica e saúde saúde masculina. masculina. Possui Possui residências em residências em cirurgia cirurgia geral, geral, urologia e urologia e transplante transplante renal, renal, além de além de formação em formação em cirurgia cirurgia robótica pelo robótica pelo Hospital Hospital Albert Albert Einstein. Einstein. Reconhecido pelo Reconhecido pelo atendimento atendimento humanizado e humanizado pela e pela atuação na atuação na educação em educação em saúde, saúde, o Dr. o Dr. Tiago vem Tiago se vem se destacando por destacando por levar levar informação informação clara e clara e preventiva ao preventiva ao público. público. E neste E neste episódio ele episódio ele compartilha compartilha conhecimento, conhecimento, experiências e experiências e orientações orientações essenciais essenciais sobre sobre saúde e saúde e qualidade de qualidade de vida. vida. Seja muito Seja muito bem-vindo, bem-vindo, Tiago. Tudo Tiago. Tudo bem? bem? Tudo jóia, Jocas. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar aqui e colaborar aí com algumas informações importantes. Vai ser um prazer a gente bater esse papo aí. Que bom, Que bom, Tiago. Tiago. É um É prazer um para a gente prazer estar para a te gente estar te recebendo aqui, tá? aqui, tá? Vamos Vamos compartilhar aqui compartilhar aqui informação, informação, saúde. É é muito bom muito levar bom levar isso para o isso para o público, público, para que a para gente que a se gente inteire se mais inteire mais sobre alguns sobre assuntos alguns que não assuntos é que muito não é muito compartilhado e compartilhado que às vezes e que tu não às vai vezes tu ter não vai como ter como compartilhar isso no compartilhar teu isso no teu consultório, numa consultório, consulta, né? né? Vamos começar pelo começo, né? Né? Quando foi que Quando você foi que você teve teve o o start? start? Eu quero Quero ser um ser um doutor, um doutor, médico. um médico. Quero Quero cuidar das cuidar das pessoas. pessoas. Quero Quero fazer fazer disso disso o meu o meu ofício de ofício de vida. vida. Como foi que Como você foi que teve você esse teve start? esse start? Foi na Foi na infância, infância, foi na foi na adolescência, adolescência, juventude? juventude? Como foi Como isso? foi isso? Bom, a história é interessante, Jocas. Eu, assim, para escolher medicina, até que eu não tive muita dificuldade, não. Assim, desde criança, adolescente, eu sempre gostei, assim, de estudar o corpo humano, entender as doenças, né? E, assim, quando eu cresci mais, gostava de ler bula e saber por que que acontecia aquilo, né? Como é que a gente melhorava aquele sofrimento. Então, lá pelos 12, 13 anos, eu já meio que decidi a ser médico, né? Eu vim de Tiltava, depois meu irmão foi estudar em Uberaba e eu fui para lá fazer o ensino médio. Eu me preparei, aí passei, né? Já estava dedicado, estudando. Isso aí não foi uma coisa muito difícil. Daí eu passei aqui em Brasília, fiz medicina aqui na ESCS, né? E depois, para escolher a especialidade, aí já tem uma história mais complexa. Que aí depois que eu terminei a medicina, né? Eu quis servir o exército, ficar um tempo, um ano com a vaga de residência trancada, e eu sempre gostei da área cirúrgica. Mas no final da residência, da faculdade, na verdade, né? Eu tinha ali 23 anos, e eu resolvi, assim, meio que da minha cabeça de última hora, fazer oftalmologia. Prestar para oftalmologia. E aí, como eu sou dedicado, estudava muito, até passei. Passei, tranquei residência de oftalmo, fui servir o exército. Quando eu assumi, fiquei mais ou menos ali uma semana, 2 semanas só no hospital de base, e eu já vi que aquilo ali não era para mim. Tinha que enxugar sangue com cotonete, a minha esposa via que eu estava meio assim, desanimado, chegava da residência meio triste, eu falei, acho que isso aqui não vai ser para mim não. Eu larguei a residência de oftalmologia. E falei, vou largar e vou fazer cirurgia geral no ano que vem. Fiquei trabalhando, estudando. No outro ano eu estudei, passei para cirurgia geral, mas a prova do hospital de base foi separada da Secretaria de Saúde, aqui no Brasília. E aí eu acabei passando também anestésio. E eu já estava na cirurgia geral, eu entrei para anestésio, e só que também não gostei. Anestésio, eu ficava ali vendo a cirurgia, queria participar, falei, isso aqui... Minha esposa me chamou para conversar, falou, isso aqui não está dando certo para você não, você não está gostando disso aqui não. E aí eu voltei para a cirurgia geral, fiz cirurgia geral. Eu lá me encontrei, mesmo sendo uma residência bem puxada, fiz 2 anos. E no final da residência, quando eu entrei para a cirurgia geral, fui pensando em fazer cirurgia plástica. Mas no meio da residência, eu fui vendo que cirurgia plástica não era assim meu perfil. Eu gostava de tratar doença, eu gostava de lidar com doentes, cirurgias mais complexas, né? Cirurgia que a urologia ela possibilita isso. Ela tem cirurgias pequenas, médio, grande porte, ela possibilita a gente de curar muitas doenças e tratar o paciente, fazer um consultório, melhorar a saúde geral daquele paciente que está ali confiando sua saúde nas nossas mãos. E aí eu escolhi urologia, estou muito satisfeito.
Não fiz cirurgia plástica, porque eu não quis. Terminei a cirurgia geral, já entrei para urologia. Fiz urologia no HUB, mas depois subespecialização em transplante. E cirurgia robótica, eu fiz uma especialização lá no Einstein. E hoje eu lido com isso, trabalho, sou muito feliz com a especialidade que eu escolhi. Não tem nada para reclamar. Exige muito da gente, mas é uma especialidade que traz muito retorno, assim, de melhora dos pacientes, muita gratificação e realmente sou muito feliz por ter escolhido isso aí. Quantos Quantos anos aí ao todo estudando até chegar a atuar como urologista? Porque tu tá me falando aí, estudei para isso, estudei para isso. Gente, quantos anos levou? Isso aí são no mínimo 12 anos, né? Porque são 6 anos de medicina. Quando eu fiz era 2 anos de cirurgia geral, mas agora já são 3. Mais 3 anos de urologia. E depois eu fiz mais 1 ano de residência em transplante, né? Então foram 13 anos. E 1 ano de pós-graduação em cirurgia robótica. Então, para ser urologista, no mínimo hoje são 12 anos. A pessoa sair do zero e falar, se eu passar direto, fazer todas as provas, eu quero ser urologista. Daqui, no mínimo, 12 anos que ele vai se tornar um urologista. Caraca, é muito tempo. É muito Mas é tempo. necessário, né? Enfim, você tá cuidando da saúde de uma pessoa. É uma especialidade que é clínica cirúrgica, mas muito cirúrgica, né? Os pacientes confiam suas vidas aí, em nossas mãos e realmente assim, é necessário isso porque não é brincadeira. Então, são doenças complexas, né? Muitas vezes, se não for um tratamento muito adequado, tiver especialização muito boa, o paciente pode morrer em nossas mãos. Então, isso é muito sério. Tiago, na tua experiência, hoje, qual é o maior problema de saúde masculina no Brasil? Consegue definir qual é um dos maiores problemas de saúde masculina no Brasil? No Brasil, eu acho que o principal é a desinformação, sim, o medo, é a demora para procurar o médico. Isso acaba acarretando várias outras consequências, né? Um exemplo, assim, muito clássico é o câncer de próstata, que o paciente ele demora a procurar o médico, não faz exame preventivo, não faz PSA, não faz toque. Quando ele descobre, já está numa fase, assim, mais avançada, que o tratamento vai gerar sequelas, ou ele já não vai ter mais a chance de cura. Além disso, por não se cuidar, ele acaba trazendo outros problemas, como obesidade, diabetes, disfunção erétil, e são todas doenças interligadas que a demora, né, o medo em procurar o médico acaba acarretando isso. Então, eu diria que hoje o principal é a desinformação, a falta de procurar um atendimento médico nas fases iniciais, né, ou até mesmo na fase preventiva, que é o melhor, né, prevenir a doença, não é deixar ela acontecer, e, se possível, quando ela acontece, diagnosticar em fase precoce. Chega muito paciente para você com câncer de próstata e como é que funciona esse tratamento? Como que você lida com essa situação? Bom, assim, chega muito, né? Porque acaba que o paciente procura, acaba que já tem a referência, outros colegas encaminham. O diagnóstico na fase, a primeira vez que a gente vai falar isso com o paciente, tem que saber falar muito bem para não gerar medo, frustração, ou então até mesmo uma ansiedade excessiva, né? Porque o câncer de próstata, né, dando esse exemplo específico, ele não é igual, ele tem casos de câncer de próstata que a gente só acompanha, não precisa fazer uma cirurgia, uma radioterapia, mas tem casos em que a demora no tratamento pode levar a metástase à distância e aí o caso complicar. Então, quando você fala rapidão, fazendo aqui uma interferência, quando você fala só precisa acompanhar, é porque reversível? Ele consegue se curar? Como é que funciona isso? Sim, o câncer de próstata, assim, de uma forma geral, para o nosso público aqui entender, a gente coloca numa classificação de ZUP, de 1 a 5. E o que é isso? É o grau de agressividade do tumor. Tem alguns tipos de câncer de próstata, por incrível que pareça, a gente só acompanha ele por quê? Porque muitas vezes o paciente vai morrer com esse câncer de próstata e não desse câncer. E outras vezes é comum o paciente curar esse câncer. Como que cura sem fazer nada? Através da imunidade. Nosso sistema imunológico, ele combate, além de doenças infecciosas, infecto-contagiosas, doenças virais, bacterianas, também combate células cancerígenas. E ele está o tempo todo trabalhando. Como ele é uma doença inicial, é um estágio que a célula ainda é pouco alterada,
o nosso sistema imunológico pode chegar lá naquele nódulo inicial, um câncer muito, muito ainda precoce, e ele curar sem fazer nada. Isso chama vigilância ativa. A gente fica acompanhando essa doença, orienta o paciente a melhorar seus hábitos de vida, para que melhore a imunidade, e muitas das vezes a gente repete a biópsia dali uns 3, 6 meses e não tem mais doença. Isso é comum de acontecer. E aí, quando você fala o seguinte, ele vai mudar seus hábitos, que é que você indica ou sugere para o seu paciente? Que conversa que você tem? Chegou lá o paciente, vamos falar especificamente desse paciente que chegou, está em fase inicial, vocês não vão precisar para fazer um procedimento cirúrgico. E você vai orientá-lo. O que é que você orienta para essas mudanças de hábito que ele vai ter para que esse câncer possa ser sarado? Muito bom. Tem um pilar aí fundamental. Então, basicamente, 3, 4 coisas. É fácil de falar, mas na prática, muitos não implementam, né? Apesar da nossa orientação. Então, o primeiro deles, por exemplo, se o paciente fuma, tem que parar de fumar. Ele bebe de uma forma desordenada, excesso de álcool também, orienta a diminuir o máximo possível a ingesta de álcool ou cessar. Segundo ponto, se ele é obeso, ele tem que deixar de ser obeso. E aí entra alimentação muito boa, com alimentação com frutas, verduras, carnes, evitar produtos industrializados. Além disso, se ele é sedentário, fazer atividade física para que melhore a circulação sanguínea geral, para que ele ajude também na perda de peso. Então, esses 3 pilares aí, isso aí é fundamental, é o que eu oriento para o paciente. Aí encaminho para o nutricionista, né? Oriento ele a procurar um personal trainer, entrar para academia. A gente fala da importância e fala também do benefício real de se acontecer. Agora, se vai colocar na prática ou não, é de cada um. Não tem como eu ir lá, ir numa esteira para o paciente, ou fazer uma caminhada, mudar a alimentação, isso aí, na prática, é outra história, né? E aí, vou falar agora sobre questão de idade. Na tua experiência, e também você pode falar para além da tua experiência, um panorama geral no Brasil. Questão de idade. Estamos tendo mais homens, mais jovens tendo câncer de próstata, ou isso não acontece? Na verdade, é somente aquela regra básica, pessoas além dos 40 anos, que tem histórico familiar, como que é? Sim, a gente está vendo isso já está também descrito na literatura, que estamos vendo câncer de próstata, né, e de rim também, por exemplo, bastante comum, acometendo pacientes cada vez mais jovens. Isso por quê? Porque a gente tem visto realmente o aumento da obesidade e alimentação industrializada, essa alimentação nossa que veio dos Estados Unidos, né, que acabou, a maioria hoje dos brasileiros já tem um sobrepeso muito grande. Então, esses 2 fatores, sobrepeso, obesidade, alimentação inadequada, sedentarismo, a gente tem visto esse aumento da incidência de câncer, tanto de próstata, de rim, em fases mais precoces em pacientes mais jovens. Isso aí tem sido documentado, também a gente vê na prática, né? Você lida com esses dois tipos? Próstata e rim ou é só próstata? Sim, rim também. Parte geniturinária, né, os cânceres urológicos, é a gente que trata, desde o rim, ureter, bexiga. Inclusive, no caso, o urologista não trata só da saúde masculina, né? No caso, no trato urinário, também mulheres tratam com urologistas, né? Isso, inclusive mulheres, né? Por exemplo, eu opero cálculos renais, tumores renais de mulheres, né? Como hoje a gente vai falar da saúde específica masculina? É mito ou é verdade que o homem ele demora para procurar mais um médico por questão de masculinidade e de medo? Isso é verdade ou é mito? Não, isso ainda é verdade, né? Tem diminuído. Graças a Deus a gente tem visto os pacientes procurando mais precocemente. Às vezes eles mesmos marcam consulta, mas um dado ainda que chama muita atenção é que 70% das consultas dos homens que marcam as mulheres. Às vezes o paciente chega lá e fala: eu vim aqui porque minha mulher pediu para eu vir, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Aí você começa a perguntar e ele fala.
Mas isso ainda acontece muito, não é mito, é verdade. E muitos pacientes às vezes morrem por medo de achar que vai na consulta já vai receber o toque retal, que é obrigado a fazer isso, e não é, né? Tem a idade certa. Muitos pacientes não precisam fazer. Então isso é verdade. Eu ia te perguntar assim, na prática do consultório, qual é a desculpa mais comum dos homens? Mas eu acho assim, tu já respondeu essa questão, é a mulher que marca, o cara não vai pra lá, não sabe nem o que tá fazendo. E assim, depende muito do teu jeito de receber esse paciente, até para que esse paciente consiga se abrir, né? E contar, enfim, as questões da sua vida, o que tá sentindo, o que tá passando, ou quais as dúvidas, né? Que até para tirar dúvida... O homem é mais complicado. Porque assim, se ele não se sentir à vontade, às vezes ele tá com problema, por exemplo, de ereção e ele não vai falar se ele não estiver sentindo um ambiente confortável, ele não vai falar a verdade, entendeu? Então, se não sentir abertura para aquilo, né? Se não sentir abertura para aquilo, ele não vai saber, não vai falar a verdade, não vai falar o que está sentindo, então isso é importante, né? Por isso essa relação médico-paciente é tão importante, né? O que você acha que existe ainda tanto tabu para falar de próstata, sexualidade e exames? Muito eu ainda tem essa cultura, né, do homem achar que vai fazer lá, vai no urologista, tem que fazer o toque retal, vai perder a dignidade ou vai ser menos homem, né? Ou então, se ele falar que ele está com disfunção erétil, que ele está tendo problema de ereção, que ele não é muito homem, então muitas vezes ele já vem tendo já usado medicação por conta própria, ou às vezes já passou por uma dessas clínicas aí de internet, que a gente vê muito essas clínicas duvidosas, né, com tratamento que só visa ganhar dinheiro do paciente, muitas vezes já passou por isso, então ele chega meio fragilizado. Ele tem medo de contar o que está sentindo. E também tem medo de chegar lá e ser mal recebido, entendeu, por exemplo. Vamos lá. Você me falou sobre questão de vida saudável. Digamos que a pessoa tem uma vida saudável, que é bem complicado hoje em dia. Ser disciplinado, ter uma vida saudável, comer bem, enfim. Principalmente correria do dia a dia, muitos alimentos industrializados. Às vezes não tem tempo para fazer uma atividade física, sei lá. Cada um tem sua rotina, né? Mas que idade o homem tem que se preocupar para ir uma consulta, para fazer exame? Tipo assim, ele seriamente ele se preocupar para uma prevenção contra doenças urológicas. Excelente pergunta. Dia com ponto de corte assim, clássico, 50 anos, essa aí a prevalência já começa a aumentar muito ali das hiperplasia prostática, cálculos urinários, câncer de próstata. Esse aí é um corte geral. Agora, aquele paciente tem um histórico familiar, pai teve câncer de próstata, por exemplo, câncer de rim, ele é obeso, ou então da raça negra, isso aí já coloca ele num grupo de risco aumentado. Então, ele tem que chegar antes, já 45 até, eu recomendo 40 anos, fazer um PSA ali com 40 anos, conversar com o urologista, seguir a cada 2 anos. Então, assim, para a população geral, 50 anos. Me surgiu agora um ponto de interrogação aqui. Por que população negra? Tem algo específico? Tem. A gente já tem isso aí documentado. Até nos Estados Unidos tem mais dados sobre isso, mas no Brasil também. No Brasil é um pouco diferente porque a miscigenação é muito grande e aqui os trabalhos, a gente não faz tanto trabalho igual aos Estados Unidos. Mas lá, que tem mais isso aí, câncer de próstata em negros, ele acomete geralmente na fase mais precoce, então eles têm uma incidência aumentada, talvez por uma carga genética, já que vem. Alguns autores relatavam que poderia ser por um nível mais alto um pouco de testosterona, isso talvez uma dúvida, e tem um fator, nos Estados Unidos é mais acentuado que aqui, por uma dificuldade maior de acesso à saúde, às vezes tem mais dificuldade de acesso à saúde, isso lá, né, no Brasil acho que nem tanto, mas esses 3 fatores aí a gente já documentou isso, que o câncer de próstata em negros, ele acomete geralmente numa fase mais precoce e tem uma maior incidência. Aí me surgiu uma outra questão aqui, que nem tá na pauta. Eu vou te provocar, vamos ver se tu vai conseguir nos tirar essa dúvida. Você falou o seguinte, pode ser que pelo alto índice de testosterona
falou isso, Falou né? isso, né? Os Os homens que homens que tomam, vamos lá, no tomam, vamos lá, no português claro, toma bomba para para conseguir conseguir massa mais mais rápido na rápido na academia. academia. Esses Esses homens, homens, eles eles têm mais têm mais chance chance de Excelente ter pergunta. ter câncer de câncer de próstata? Isso próstata. Isso tem tem alguma alguma relação? Não relação? tem a Não tem a ver? ver? E se E o se o cara ele cara ele precisa precisa tomar tomar mesmo mesmo testosterona, testosterona, enfim, enfim, hormônio, né? hormônio, né? Uhum. Ele tem que ter Ele tem que ter um um acompanhamento acompanhamento médico. médico. Conta pra Conta pra gente. gente. Excelente, Jocas. É o seguinte: o homem que tem o déficit de testosterona, ele tem a testosterona baixa, ele faz um tratamento de reposição para que esse nível fique adequado, aí ele não vai ter um aumento do risco de câncer de próstata. Mas aí, isso que eu estou te falando é menos de 5% dos homens que acabam tomando. A maioria, hoje em dia, né? A maioria que faz uso, às vezes faz uso por conta própria, ele não sabe a dose, ele não tinha indicação de tomar, ele toma, ele pega no underground, na academia, e aí ele faz um uso que o nível sérico dele, né? O nível do sangue, ele mantém ali 3.000, 4.000, sendo que o normal ali é 500, 600, 400, cada um tem uma faixa, depende de outros hormônios, né? Mas esse uso indiscriminado, né? Uso de academia, por conta própria, da cabeça dele para fins estéticos, né, que é de academia. Muitas das vezes isso aí vai a longo prazo acarretar risco sim de aumento do câncer de próstata. Por quê? Porque ele fica em nível suprafisiológico, ele tem um estímulo excessivo ali na glândula prostática, que é uma glândula, né? E muitas vezes ele vai ter hiperplasia prostática, ele aumenta o risco de câncer de próstata, sem contar os outros riscos, né, de insuficiência cardíaca por problema cardíaco, problemas hepáticos. E então, realmente, assim, esse uso indiscriminado, o uso errado, ele aumenta o risco. Agora, naquela população que precisa fazer reposição, faz acompanhamento médico, fica em níveis adequados, isso aí não aumenta o risco do câncer de próstata. Boa. Boa. Vamos lá. Vamos lá. O toque retal. retal. Ainda é realmente necessário? Quando é que ele é indicado? Tem uma outra possibilidade, uma outra para aqueles que não querem de jeito nenhum, acham um absurdo. Bom, você me pergunta. PSA, o screening do câncer de próstata, né? Tem um exame de sangue, o PSA, que é o antígeno prostático específico, esse quase todo mundo faz, e ele realmente é muito bom. Ele pega ali 80, 90% dos cânceres. Porém, 10% das vezes, o exame de sangue está normal, o PSA está normal, mas a gente só vai ver a alteração do câncer no toque da próstata. Ele vai ter um endurecimento, um nódulo ali. Então, assim, o PSA não pega todos os casos. E o toque, ele supre essa deficiência do exame de sangue. Existe, sim, um exame que ele, vamos dizer, se for bem laudado, feito com uma clínica boa, ele vai substituir o toque, a ressonância multiparamétrica da próstata. Só que aqui cabe um parênteses, que é um exame caro, é um exame que o paciente tem que fazer preparo intestinal, é um exame que não é disponível para todo mundo, que é um exame mais caro, e ele realmente substitui o toque. Só que a gente não vai fazer isso para todo mundo, para a população geral, porque é caro, é demorado, pode ter outras complicações e a gente anuirá demais o sistema e acaba que questão de risco-benefício não é indicado. A gente pede essa ressonância quando o PSA está alterado, quando o toque está alterado, para preparar para uma biópsia, aí tem indicações mais específicas. Entendi. Então, enfim, a outra pergunta seria o PSA sozinho, se ele é seria suficiente ou se ele ou se pode ele pode enganar. enganar. Então, Então, ele não é o o suficiente. Tem a questão do toque, toque, ou esse outro esse exame, outro mas exame, mas como ele é ele é menos menos acessível, acho que a gente pode usar esse termo, ele não é tão acessível, o toque seria ainda o necessário, né? Exatamente. Existe Existe um perfil de homem que tem mais risco de câncer de próstata? Enfim, a gente já conversou sobre isso. Tem algo ainda que você possa acrescentar sobre essa pergunta? Tem histórico familiar, aumenta, quando tem um, dois familiares, aumenta pai, irmãos, aumenta 2 a 3 vezes o risco de câncer. Raça negra, já falei, né? E obesidade, que eu não cheguei a frisar no outro ponto, mas hoje já está bem comprovado, que a obesidade, ela provoca um estado inflamatório crônico no corpo, isso aí acaba levando a inflamação também na próstata, e isso aumenta, sim, o risco do câncer de próstata. Geralmente são cânceres mais agressivos,
naquele estágio que eu falei de 1 a 5, geralmente é diagnosticado em estado 3 para cima, e é um fator hoje comprovado do aumento do risco do câncer de próstata. Causa sintomas? As pessoas têm sintomas? Ou pode evoluir em silêncio? E se tem sintomas, quais? Bom, esse é um fator ruim do câncer de próstata. Geralmente não dá sintomas. 90% das vezes ele é assintomático. Que ele começa na periferia da próstata, né? Que ela é uma glândula que a uretra passa dentro dela. E por começar nessa região, ela não dá sintoma urinário. Não dá dificuldade para urinar, não dá sangue. Isso eu estou falando em casos no início, né? E ele não vai sentir nada. Se ele não fizer não sente desconforto, dor, não sente ardência para urinar, não sente dor no períneo, dor abdominal, não sente nada. E a doença está lá crescendo. Quando ele vai ter sintomas, já é fase avançada. Então, estamos falando de sangue na urina, dores ósseas, dores nos ossos, é quando o câncer já espalhou para os ossos, quando dá metástase. Então, infelizmente, esse câncer não dá sinal. Quando ele dá sintoma, o sinal, já estamos falando aí de doença avançada. Então, esse é um dos grandes problemas do câncer de próstata. Então, o ideal é fazer um acompanhamento, né? Isso é o ideal. Tá lá com seus 40, 45 anos, 50, marca com o urologista, vai lá bater um papo, vê a saúde geral, faz os exames e vai seguindo. Boa. Vamos falar agora sobre sexualidade e qualidade de vida. Disfunção erétil é uma coisa da idade ou pode ser sinal de outro problema de saúde? Excelente pergunta. A gente vê, né, Jox, assim, tem homens que mais velhos e ele continua tendo relação sexual, tendo ereção, principalmente os mais antigos. Então, o homem, a gente foi feito para ter relação sexual, ter ereção até a longo prazo, até idoso. Então, realmente não é uma coisa muito comum da idade. Claro que a nossa ereção, a fluxo sanguíneo, ele vai diminuindo com o tempo. Agora, ele é um indicador muito claro de problema, principalmente circulatório, problemas arteriais, problemas de fluxo sanguíneo. Tem um trabalho muito interessante que eles foram vendo pacientes que chegavam na emergência com infarto. E foram ver lá daqueles pacientes e começaram a perguntar para eles, nos últimos 6 meses, como é que estava a ereção? Você estava tendo relação sexual? Como é que estava isso aí? 90% desses pacientes já não conseguia mais ter ereção. Ou seja, é um marcador muito nítido, muito claro de problema circulatório. Porque a ereção, né, ela depende do bom fluxo sanguíneo peniano, depende também dos níveis de testosterona, claro. Mas isso é um marcador muito nítido de problemas de doença sistêmica. Ele está sentindo um problema ali local do pênis, mas é um sinal do corpo de que não está legal, não está bom. E isso aí é muito importante. Aí tu falou algo. Enfim, pode ser que não tenha nada a ver, mas se tiver, tu vai me dizer. Falou assim, o homem foi feito para ter uma vida sexual ativa aí até muito mais velho. Principalmente os homens antigos. Por quê? Os mais novos agora são mais fracos. Tem alguma questão específica? De forma geral, tem visto que sim. Eu acho que muito dos hábitos de vida atuais, a gente via, assim, os idosos, a gente pega mais antigo, ele trabalhador braçal, o cara tá lá com 80, 90 anos forte, ele geralmente não tem nenhuma doença, não toma remédio para nada, ele continua ali tendo sua vida sexual normal. Agora, estilo de vida, né, cara? Estilo de vida. Agora a gente vê o paciente tem lá 60 anos, já é diabético, obeso, fuma, já infartou, a chance de ter disfunção erétil é quase 100%. É quase 100%. Então, isso aí muda muito o nosso... Como que esse homem vai ter? Não tem milagre, né? É uma doença sistêmica. Mas uma coisa que você falou é muito importante. E cara, a galera tem que se atentar a isso. Você falou, olha, o problema de disfunção erétil nem sempre é só disfunção erétil. Ela é um aviso de que tem outra coisa pior. O cara pode estar próximo de infartar, sei lá, um problema do coração, problema aí, enfim, um problema mais sério, né? Sim.
Estresse, ansiedade, rotina pesada, isso aí, cara, afeta a vida sexual, a saúde sexual, mais do que se imagina, não afeta nada, não tem nada a ver. Afeta e muito, claro, com certeza. Isso, inclusive, naqueles homens que chegam falando, doutor, fui ter uma relação, não tive, tô com menos de 30 anos. Os homens jovens, essa é a principal causa. Por quê? Porque ansiedade, não dormir bem, ele começa a ter um nível de adrenalina, de cortisol e de estresse tão grande que ele não tem ali pensamento pro ato sexual. Então, quando ele vai para ter relação sexual, ele vai ter uma ansiedade de desempenho, que a gente chama, que é o medo, né? Se ele falhou uma vez, isso aí gera um problema muito sério, em que na próxima vez que ele vai tentar ter relação sexual, ele está com medo. Isso aí ativa uma coisa no nosso corpo, chama sistema nervoso simpático. Faz uma reação de luta e fuga. O que é isso? Prepara o nosso corpo para correr de um leão. Ele libera adrenalina, as mãos ficam frias, o coração acelera e ele bloqueia o fluxo de sangue para áreas não nobres, né? Tipo pênis. Ele vai liberar sangue para o coração, para bombear, para ele correr do leão. Só que tem um momento certo de isso ser ativado. Não é o tempo todo, né? Se ele está o tempo todo querendo correr de um leão, isso aí vai dar problema. Ele vai chegar para a relação sexual, ele vai tentar, mas a mão vai começar a suar, ele vai ficar com taquicardia, e ele pode tentar o tanto que for, pode tomar remédio, pode tomar tadalafila, sildenafila, pode tomar o que quiser que não vai conseguir ter. Então, isso aí tu falou sobre medicamento, eu já vou... Enfim, pode concluir, mas aí tu conclui e já segue para essa questão do medicamento. A maioria dos homens usa medicamentos por conta própria? E qual o risco disso? Sim, a maioria que chega a problema de ereção já está tomando por conta própria, né? A gente vê, já saiu uma pesquisa interessante que a tadalafila, que é o mais conhecido, né? E já está sendo até mais vendido que dipirona, então para você ver o nível... Caraca! O nível disso aí que está... Isso no Brasil, a nível de Brasil, sim. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, ele começa a tomar por conta própria, né? Às vezes não tinha indicação, vamos dizer, homem jovem. A tadalafila, sildenafila, eles são inibidores da fosfodiesterase tipo 5. O que isso faz? Aumenta o óxido nítrico no corpo cavernoso, facilita a ereção. Mas aquele homem, ele não tem problema circulatório, né? Ele é jovem, ele está com problema psicológico, problema de ansiedade. E aí ele começa a ficar dependente, mas não é uma dependência química, esses medicamentos não causam isso não é um problema. Mas ele começa a ter uma dependência psicológica, ele pensa, eu vou tentar aqui ter uma relação sexual, e se eu não tomar a medicação, ele acha que ele não está protegido e ele não vai conseguir ter. E aí quando ele vai ter relação sexual sem esse medicamento, ele não consegue, porque fica com medo. E aí ele cria uma dependência na cabeça dele que tem que tomar sempre, e aí fica isso. Aí pode ter efeito colateral, depois começa a não fazer efeito, e aí começa a bola de neve. E aí só para a gente encerrar e fechar esse assunto, chega muitos assim no seu consultório, ou você não lida muito com isso no dia a dia, e se chega, tu dá uma de psicólogo, ou tu manda ele de psicólogo. Não, Jogos, eu não sou psicólogo, né? Então, não tenho nem tempo para isso, nem informação. E não é meu foco, né? Também. Mas, assim, eu já dou um norte para ele, falo, ó, isso aí tem a maior probabilidade de ser isso, eu descarto outros problemas orgânicos. E aí eu encaminho para o psicólogo, né, para o sexólogo de preferência, e oriento, assim, de forma geral, como que ele deve começar a lidar com isso, mas não fica ali fazendo a psicoterapia, né, 1 hora conversando sobre isso, que não é o foco. Exato. Vamos lá. Cirurgia. Como que é teu dia a dia hoje de cirurgia, principalmente nessa parte oncológica, né, de câncer e tal? Eu sempre estou acompanhando ali teus stories e eu vejo que a tecnologia tem auxiliado muito essa questão da saúde. Como que é o teu dia a dia na cirurgia? Como que funciona? Quais as novidades, os lançamentos tecnológicos que tem te ajudado? E qual é o teu diferencial? Por que o Dr. Tiago ele é diferente de outros cirurgiões?
Boa, na urologia, né, assim, não é todo médico que vai pegar isso, todo urologista, mas a gente se beneficiou muito da cirurgia robótica. Hoje é uma rotina. Uma vez, duas vezes por semana, toda semana estou fazendo cirurgia robótica para tratar essas doenças mais comuns. São doenças de tratamento complexo e que a cirurgia robótica veio para ajudar muito no desfecho, principalmente a prostatectomia radical robótica, que é o tratamento do câncer de próstata, e na cirurgia de retirada de tumores renais, né, nefrectomia parcial, por exemplo, que é tirar um tumor do rim. Além disso, já é uma rotina aí, a minha equipe preparada, isso tem beneficiado muitos pacientes e também para mim, que tem um pós-operatório mais tranquilo, geralmente vão de alta no dia seguinte. Então, isso é uma coisa muito boa. Além disso, a gente tem hoje duas tecnologias para tratar a hiperplasia prostática. São doenças muito comuns também no homem, até mais do que o câncer, bem mais. Que é o laser. O que é hiperplasia prostática? Boa. O que é isso? A hiperplasia é o crescimento benigno da próstata. Aqui a próstata, imagina ela como se fosse uma tangerina. Ela tem a cápsula dela, a casca. E no miolo aqui, que é a parte que a gente come, é o adenoma prostático. Esse é o miolo. Essa parte é que obstrui a uretra e causa sintomas de dificuldade de urinar, jato fraco, acordar várias vezes à noite para urinar, ter uma urgência para ir no banheiro, não consegue segurar. São problemas urinários. Essa doença, ela é muito mais comum do que o câncer de próstata. Ela afeta ali, pra você ter noção, acima de 70 anos, 60% da população vai ter problema com isso. E o tratamento? A maioria a gente usa remédios inicialmente, mas essa desobstrução urinária, a gente tem usado o laser, né? O home laser ou o túnel laser para tirar esse miolo, descolar o miolo da próstata, que é o ROLEP ou TULEP, joga para dentro da bexiga, aspira aquilo ali e desobstrui totalmente o canal. Outra tecnologia que a gente tem faz bastante, que o resultado também é muito bom, vapor de água. A gente entra lá nessa uretra, injeta um vapor de água que necrosa ali o tecido, desobstruindo o fluxo urinário. Isso o paciente vai para casa logo depois do procedimento, não fica nem internado. Então, isso são tecnologias que chegou para, assim, é rotina. Tratamento de cálculos renais com laser de alta potência. Cálculos renais bem grandes, que antes a gente tinha que fazer uma cirurgia aberta. Hoje dá para fazer tudo pelo canal. Com um aparelhozinho bem fininho, quebrar o cálculo, limpar o rim, o paciente vai de alta precoce, uma resolutividade muito grande. Então, essa tecnologia, né, que você perguntou, o que é a rotina? A rotina é fazer procedimentos mais rápidos, isso aí desgasta menos energia, e o paciente vai embora mais precocemente, retorna às atividades mais rápido, e depois é uma satisfação para ele, para mim, então é muito bom. Pergunta de leigo, bem leigo mesmo. Cálculo renal e pedra nos rins é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Cálculo é pedra, né? Pedra. Então, é possível. Não, porque não existe essa história de expelir a pedra que sai pela uretra. Tipo, então existe a possibilidade de retirar essa pedra dessa forma que você falou? Sim, vamos supor, ele tá com a pedra no rim. A pedra no rim, ela tá lá quietinha, não dá sintoma, né? A pessoa tá bem, não sente nada. Aquela cólica renal que ele sente, vai no pronto-socorro, muita dor, é quando a pedra desce, para no canal, ureter. E aí dá pra gente ir lá, por exemplo, igual eu te falei. A gente vai pela uretra, sobe no ureter, chega no rim, quebra essa pedra com laser, vira um pó, aquilo ali sai misturado na urina, e evita dele ter a crise dali para frente, evita dessa pedra descer e dele ter aquela cólica renal terrível que a maioria das pessoas conhece, né? Então isso só é feito quando acontece a crise? Não, pode ser feito antes, preventivamente. Quando ela ainda está no rim, se ela for grande, tem as indicações, né? Se for uma pedra grande, se tiver tendo infecção urinária. Outras vezes é que ele vai no pronto-socorro na urgência, está com muita dor e a pedra está parada no canal. Aí e como que eu tipo, eu, Joxan, eu não quero jamais passar por uma situação dessa de ter uma crise renal porque tem uma pedra lá, como é que eu procuro saber se tem ou não? Ou tem algum sintoma que mostra que eu possa ter ou não? Bom, geralmente não dá sintoma. Quando está no rim, não sente nada. A não ser aquela pessoa, aquele paciente que já teve cólica renal e sabe como é que é. Então, às vezes ele tem DC1, mas tem mais no rim. Agora, como é que eu descubro?
consulta com o médico, ele vai pedir ou ultrassom, que é exame de screening, não é tão bom, ou uma tomografia de abdômen sem contraste. Na tomografia, ela vai ver 98% dos cálculos renais, ela vê. Tem só um tipo que ela não consegue ver, mas assim, estou na dúvida, consultei com um urologista ou com um clínico geral, né? Tomografia de abdômen sem contraste. Então, tipo assim, se eu for lá e pedir, o médico vai me questionar, tá, mas você tá assistindo isso, aquilo, ou não, ele vai simplesmente passar. Vamos lá, você vai simplesmente passar o exame, não, vai lá, você quer descobrir, você quer saber se tem ou não, pra ficar tranquilo. Você vai passar o exame ou não? Tem um indicativo pra passar o exame pra ver se tem pedra? Tem. Por exemplo, ele tem um histórico familiar muito grande, ele já teve crise antes, ele às vezes já expeliu, ele já viu isso aí eu vou lá, peço uma tomografia de abdômen. Porque o exame tem radiação, exame rápido, mas tem radiação. Agora o paciente não está sentindo nada, vamos supor você, Jogos. Tiago, o que eu faço? Jogos, faz um ultrassom de abdômen, o ultrassom não tem radiação, vai ver o fígado, o rim, eu sempre peço. Mas vai ver tumor de rim inicial, então assim, a ultrassom aí é o exame mais simples, é o mais barato, e ele vai dar cálculos maiores que 3, 4, 5 milímetros, ele já vê. Se for um cálculo muito pequeno, ele não consegue ver. Aí, então assim, de forma geral, quero fazer, faz ultrassom de abdômen. Agora não, tem uma suspeita que eu tenho um cálculo, já estou mais velho, já eliminei, faz uma tomografia. Pode ser que tem tudo a ver, pode ser que também não tenha nada a ver a pergunta que eu vou fazer aqui agora. Mas tu falou o seguinte, ó, esse exame X tem radiação e tal. Nós temos que evitar exames que têm radiação e fazer exames que têm radiação só se for necessário mesmo. E por quê? Pode nos deixar propício a ter câncer. Claro, com certeza. Eu posso esclarecer, sim. É boba essa minha pergunta ou não? Oi? Essa pergunta minha é boba ou não? Não é boba não. O raio-x, ele tem uma radiação baixa. A tomografia, ela equivale a, não sei de cabeça, 50, 100 raio-x, por exemplo. É mais ou menos isso. Existe uma dose segura de radiação por ano. A média aí é 3, 4 por ano. Segura não significa que vou sair fazendo. Segura, diga assim. Existe um limite que, tem casos que precisa fazer com mais frequência, mas sair pedindo à torta direito sem indicação, toda vez que receber radiação, você corre risco maior de ter alterações celulares, alteração de câncer de tireoide, por exemplo. Então, assim, a radiação, ela é controlada ali, mas ela tem risco. Todo médico tem essa preocupação de, tipo, vou te passar esse exame, você fez algum tipo de exame esse ano? Tipo, os médicos têm essa preocupação? Ou tu tens essa preocupação? Ou não? De exame de screening, de rotina? Isso, tipo, você vai passar um exame que esse paciente ele vai ser exposto à radiação. Você questiona, você já fez algum exame mais ou menos assim? Sim, esse ano. Por exemplo, os pacientes que eu faço segmento, por exemplo, o que eu procuro fazer? Quando eu preciso fazer uma tomografia, eu faço quando necessário, e eu vou alternando quando dá, né, por outros tipos de exame que não tem radiação, por exemplo, a ressonância e ultrassonografia. Então, num ano fez tomografia, no outro eu faço uma ressonância, outro ultrassom, e assim vai. Aí, como eu tenho esse conhecimento, eu faço isso. Pergunto se ele já fez esse ano. Tá? Quando precisa fazer, tem que fazer, né? Cirurgia robótica quer dizer que você está operando um robô. É isso? Isso. O futuro da medicina é que isso continue de o médico ele operar em uma máquina. O quanto que isso é seguro? E a última pergunta nessa grande pergunta é: o futuro é que robôs operem, uma máquina sozinha opere ou não? Vai lá, me responde aí essa pergunta. Bem direto, eu acho assim, e já vou explicar o porquê. Eu creio que sim, com o tempo vai chegar nesse ponto, porque a máquina, ela quando está muito bem programada, teoricamente, começa a não ter erros, né? Na nossa área, por exemplo, na cirurgia robótica, por exemplo, de cirurgias renais, cirurgia de próstata, isso ainda vai demorar, para ela fazer tudo sozinho. Por exemplo, como é que funciona agora, atualmente? A gente que controla o robô, então ele é um sistema mestre-escravo. Eu acoplo ele, eu sento no console para controlar ele, eu tenho um movimento das pinças, que ele só faz o movimento que eu faço no console, então ele não faz nenhum movimento sozinho.
Porém, ele facilita muito, que possibilita o movimento articulado da pinça, tem uma visão 3D. Então, ele só obedece a comandos, mas facilita muito a nossa destreza. Você melhora isso, você melhora a visão, você tem mais mobilidade, você tem um braço, por exemplo, que ele é estático, ele serve como um auxiliar muito bom. Então, isso é o atual. Já estão estudando robôs fazendo cirurgia sozinho através de exames de imagens prévios, né, ressonantes, estudar aquilo. Porém, são tantas variáveis, né? Por exemplo, você está fazendo uma cirurgia e teve um sangramento de um local. Se ele tiver com aquilo programado e não mudar na hora, ele vai ter um problema muito sério. Mas isso é uma coisa que já estão tentando, e a tecnologia avança de uma tal forma, né? Inteligência artificial, que eu não tenho dúvida que uma hora isso vai acontecer. O que está bem atual e deve chegar, está chegando perto de se tornar uma realidade é a telecirurgia. Que a gente, por exemplo, estou aqui no Brasil, estou em Brasília e operar um paciente do Amazonas, por exemplo. Só ter uma internet boa, ter uma equipe lá, ter um robô lá, eu posso controlar esse robô lá e já estão fazendo as cirurgias nos Estados Unidos, China, já está em fase muito avançada isso aí, que eu, por exemplo... Daqui você consegue controlar o robô lá? É isso? Sim, é isso. Já fizeram a cirurgia, o cirurgião nos Estados Unidos, que operou um paciente na China. Que o que barrava muito isso aí é a velocidade da internet. Não pode ter delay, atraso, né? Entre o movimento do cirurgião e ele receber aquela imagem, porque ele começa a fazer movimento todo atrasado, né? Ele vê um sangramento, ele tenta corrigir, só que ele já está atrasado e aquilo ali não se resolve. Agora, resolvido esse atraso, já estão fazendo isso, é uma coisa que já é realidade. Aí eu vou te perguntar outra coisa. Porque aí a tua segurança também passa segurança para o paciente. Você se sente mais seguro em fazer a cirurgia robótica? Ou seria melhor que você mesmo manusear sem precisar de um robô? E aí a outra questão. Com o robô eu consigo fazer cirurgias mais complexas de uma forma mais fácil e sem tanto corte, sem tanta invasão não, mas tipo... Invasividade, sem tanto corte. Pronto. Você vai saber explicar melhor essa minha pergunta. Bom, excelente pergunta, Jocos. Assim, ó, eu até comentei com um colega hoje que hoje eu fiz uma nefrectomia parcial, né, tirar um tumor renal de 5 centímetros, e ontem eu tinha feito uma cirurgia de próstata, até comentei com ele, se eu tiver que converter uma cirurgia robótica para aberta, vai ser problema, porque tanta confiança a gente tem, melhora tanto, que não vai melhorar, inclusive é um desfecho trágico se precisar converter, assim. Então a segurança que eu sinto é muito grande, porque você está acostumado a fazer aquela cirurgia, os problemas graves que tem, são melhores corrigidos através da cirurgia robótica, por exemplo, sangramento aumentado. Você consegue ir lá, colocar um braço auxiliar, pegar lá e dar um ponto numa veia muito grande do corpo, por exemplo. Isso, a tecnologia, a visão, o movimento ali possibilita fazer essas correções num caso muito grave, por exemplo. Então, me sinto muito mais seguro operando com um robô do que sem essa ferramenta. Por exemplo, na cirurgia aberta, você falou pegando ali, né? Tem muito tempo que eu não faço uma cirurgia de próstata, por exemplo, aberta. Tem mais de 4, 5 anos. E, por exemplo, que você perguntou do outro ponto aí, né, da cirurgia robótica, questão de ser menos invasivo. O paciente, exato. Ele geralmente, 90% vai para casa no dia seguinte, sendo que a cirurgia, quando era aberta, por exemplo, cirurgia renal, tinha uma lombotomia, um corte aqui dos 12 centímetros, uma incisão muito dolorosa, às vezes cortava nervo, ele ficava sentindo dor crônica, era 4, 5 dias internado, às vezes precisava receber transfusão de sangue. Por exemplo, cirurgia da próstata era comum, 20% dos pacientes recebiam transfusão de sangue, que é uma cirurgia que sangrava muito, mas o sangramento hoje é quase nada, o paciente ele já volta rápido para fazer suas atividades sem trabalhar, entendeu? São cortes menores, ali 8, 10 milímetros, estou falando de 1 centímetro, né? Cara, são os furinhos que a gente usa para entrar com o aparelho e operar lá dentro. Então, isso é muito recente, doutor, é muito recente essa questão da cirurgia robótica e a tua formação para isso. Como foi? Você, enfim, teve que fazer uma formação em separado, estudou quanto tempo? Sim, não é tão recente. Nos Estados Unidos já tem mais tempo. No Brasil,
em Brasília chegou mais ou menos em 2018, mais ou menos recente, né? Então, assim que eu terminei a urologia, eu já quis especializar nisso aqui, eu vi que era uma coisa que veio para ficar, né? Na residência, a gente não tem contato com isso. Então, eu terminei, eu fui fazer lá a pós-graduação no Einstein, ver os casos, acompanhar casos aqui em Brasília, e depois de alguns casos com proctoria, né, que a gente chama dos colegas que já faziam, e a gente começa a fazer sozinho, já está também proctorando outros colegas, então, foi mais ou menos aí 2018, 2019 que eu já comecei a fazer, já tem aí 8 anos, né? Vamos lá. Alimentação, exercício, ter uma vida mais cuidadosa. Isso aí faz diferença na saúde da próstata, na sexualidade, faz diferença. E o que é que você diria para um homem que nunca pisou no urologista? Eu diria que isso aí faz total diferença, né? Porque não adianta o paciente, a pessoa querer uma pílula mágica, falar assim, eu quero ter uma ereção formidável, 100%, vou tomar aqui um comprimidinho que eu vou ficar o super-homem. Não existe isso, né? Se ele não cuidar da alimentação, da atividade física, da saúde geral, ele não tem como ele ter uma saúde péssima e uma saúde sexual boa. Isso aí não é compatível. Então, é essencial. Ter uma alimentação boa, fazer atividade física, cuidar da saúde geral, que ele vai ter uma ereção boa, ele vai ter uma saúde sexual boa. E para o homem que nunca pisou no urologista, eu recomendo que ele tem que ir, ele tem que conversar com o urologista, tem que fazer um exame preventivo. Não quer fazer o toque, faz outros exames. A gente vê a saúde geral como é que está, né? Vê a questão de exames laboratoriais, diabetes, problemas de colesterol, problemas hormonais. Então, isso é uma coisa que tem que ser desmistificada, né, Jocas? Bora fazer aqui um bate-bola de mito e verdade. Rola muito mito aí na internet e rola também muita informação que você pode desmistificar, que às vezes parece que é mito e é verdade. Então bora lá? Bora. Urinar sentado reduz risco de câncer de próstata? Não, tem nada a ver. Isso é Pode urinar em mito. pé, pode urinar sentado. O importante dessa questão de urinar sentado é do jeito que ele esvazia melhor a bexiga, está acostumado, né? Mas não reduz câncer de próstata. Ejacular com frequência reduz risco de câncer de próstata? Não. Se fosse assim, Inclusive, rola muito na internet assim. Hoje mesmo eu vi um post que era assim. Tem que ter, acho que era mais de uma ejaculações por mês para evitar câncer de próstata. Não faz o menor sentido, isso aí não tem comprovação científica. Se fosse assim, Jocas, quem é religioso, por exemplo, padre, todos iam ter câncer de próstata, né? Exato. O que pode ter interferência nisso é que, às vezes, o cara que ejacula mais tem mais relação sexual, pode ter uma saúde geral melhor. Pode ser assim, né? Mas não, isso não Então é mito. Mito. Homem só deve ir ao urologista depois de 50 anos? Mito ou verdade? Não, mito. Tem que ir antes, tem que fazer o preventivo lá com 40 anos, ou tá lá, quer ter filhos, vai ver a saúde reprodutiva, né? Mito. Agora essa aqui é bem engraçada. O exame de toque vai causar impotência. Mito ou verdade? Mito. Só se você quiser achar um culpado, né? Câncer de próstata sempre causa dor ou sintomas? Você já falou isso, é mito, né? Mito. Infelizmente não dá sintoma. Quem não tem histórico familiar, então não corre risco de ter câncer de próstata. Mito ou verdade? Mito. 90% dos casos vem quem não tem histórico, né? Vem ao acaso, então, mito. Testosterona alta aumenta o risco de câncer de próstata. Mito ou verdade? Mito. Se for natural, se o paciente tiver uma testosterona alta fisiológica, né? Pela saúde geral boa dele, não aumenta. Mito. A não ser aqueles casos que a gente já falou aqui no podcast, né? Que entra o fator genético. Exato. Andar de bicicleta faz mal para a próstata. Mito ou verdade? Boa, hein? Mito. Mas é bem difundido, né? E eu falo que, na verdade, protege. A de bicicleta ela é mais saudável, né? Geralmente. Exatamente. Dá um mito. Vasectomia.
aumenta risco de câncer de próstata? Não, de forma alguma. Mito ou verdade? Mito. Mito é só ligado ao canal deferente, né? Transporte espermatozoide não influencia nada. Ficar muito tempo sem ejacular faz mal para a próstata? Não, mito. Mito, né? Suplementos naturais protegem contra câncer de próstata? Não tem nenhum comprovado, viu, Jocos? Ainda não temos essa... Até o tomate, licopeno, né, que falava muito, nem ele se comprovou efetivo para isso. Estresse pode causar problema de ereção? Com certeza. A gente já falou disso. Então é verdade. Verdade. Beber pouca água prejudica diretamente a saúde urológica? Diretamente, sim. Verdade, é a principal causa de formação de cálculos renais. Quem pratica atividade física tem menos risco de câncer de próstata? Sim, com certeza. Com certeza. Ter uma vida saudável, né? Vai fazer diferença no teu futuro. E pra gente encerrar, que pena, a gente tá finalizando, que a conversa foi muito boa aqui, mas pra gente encerrar, qual é a principal mensagem que todo homem deveria ouvir sobre saúde? Que mensagem você deixaria? Eu acho que o mais importante é o homem entender que ele, antes de querer cuidar só de casa, do trabalho, ganhar dinheiro, ele tem que cuidar de si mesmo, né? Não adianta querer cuidar dos outros, querer sustentar a casa, querer levar tudo sozinho se a saúde dele tá ruim. Então, cuide-se de si mesmo, faça atividade física, tenha uma alimentação boa, acompanhe com um médico de confiança, em geral, um cardiologista, um urologista, que isso vai fazer diferença a longo prazo na sua vida. Tiago, muito obrigado por essa conversa. Esse podcast eu estava muito ansioso para a gente conversar, porque daqui vai gerar muito corte. Informativo, sabe? E é bom a gente trazer pessoas da área da saúde para que a gente converse sobre esses assuntos. A minha ideia é trazer outros profissionais da área da saúde de outras áreas, mas você abriu aqui o leque de profissionais da saúde. Você é um cara super respeitado aqui em Brasília e está construindo uma história aí, já tem uma trajetória muito robusta, mas está construindo ainda mais esse teu patrimônio da saúde. Eu vou dizer assim. Então, muito obrigado por acreditar, porque para mim você já é uma figura muito relevante. E aí você acredita no nosso projeto aqui do podcast, vem conversar com a gente. Isso é muito bom. Eu não sei se é o teu primeiro podcast. Se for, que honra a gente está tendo de receber você aqui. Então, muito obrigado, viu? Pô, Jocos, agradeço mais o convite, viu? Acho que eu participei de mas não assim, não tão completo assim, tão interessante, perguntas legais, a gente tem uma relação muito boa, né? Eu acho que, obrigado pela confiança, pelo elogio aí, acho que nem merecia tanto, mas obrigado mesmo, fico feliz em ser reconhecido e desejo tudo de bom para você, sucesso. E muito sem obrigado. dúvida nenhuma, você tá no caminho certo. Muito obrigado aí. E para finalizar, vou só dizer uma coisa. O doutor Thiago é o meu urologista. E eu lembro que quando eu fui procurar e aquela história que a mulher que vai, você tem que ir. Então foi a mesma coisa comigo. E quando eu fui procurar, primeira coisa na internet, né? Saber ver um profissional bem avaliado. Uma das coisas que me chamou atenção aqui, a maioria das suas avaliações era um profissional muito humano, dá muita atenção, sabe como conversar, sabe como falar, muito respeitoso. Então isso faz a diferença. Termos mais e mais profissionais da área da saúde que sejam humanos, porque você está mexendo com gente, né? Não é com produto ali, não é com gente, é com ser humano. Então parabéns por essa tua postura, que esse venha ser o teu legado como profissional. Mais uma vez, obrigado. E, pessoal, você que está precisando de urologista, vá lá procurar o Dr. Thiago Vilela, se tu és aqui de Brasília. Forte abraço para todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Thiago. Obrigado vocês que nos acompanharam. E até o nosso próximo podcast. Forte abraço. Tchau. Obrigado, abraço.